Então, pessoal, agora a gente vai falar de semelhança de triângulos, tá? O capítulo é curto, a gente não vai tomar muito nosso tempo. Então, vamos lá. Então, a definição é a seguinte, é bem parecida com a definição de congruência. Na verdade, a gente vai ver aqui que congruência é um caso particular, desculpa, de semelhança de triângulos. Então, o que é aqui a semelhança de triângulos? Bom, você disse que dois triângulos são semelhantes quando você consegue uma correspondência unívoca entre os vértices, de modo que os ângulos correspondentes sejam congruentes ou iguais, né? E, além disso, os lados sejam proporcionais. É quase a mesma coisa da congruência, só que na congruência a gente pediria que os ângulos correspondentes fossem congruentes, né? Iguais, e os lados correspondentes fossem congruentes também. Aqui a gente pede que eles sejam proporcionais, no seguinte sentido, que o tanto que esse for maior que esse, é o tanto que esse é maior que esse, é o tanto que esse é maior que esse. Aqui eu falei esse com esse são quando você faz a correspondência. Aqui nesse caso, se você fizesse a correspondência aqui, do A com E, do B com F e do C com G, se você faz corresponder esse com esse com esse, e esse com esse, eles serem semelhantes quer dizer que quando você pega a medida do lado AC e divide pela medida do lado EG, por exemplo, do lado EG, isso aqui é a mesma coisa que a medida do lado AB dividido pela medida do lado EF, que é a mesma coisa da medida do lado BC dividido pela medida do lado FG. Ok? Ou seja, se você dividir esse por esse, dá o mesmo resultado que dividir esse por esse, dá o mesmo resultado de dividir esse por esse. E essas três divisões aqui, o Lucas não fala aqui, mas aparece na literatura, a gente chama isso aqui de lambda, ou de K, às vezes, que é chamado constante de proporcionalidade, né? Ele faz aqui, ó. Isso aqui, razão ou constante de proporcionalidade. Vou usar a anotação dele, então vou chamar isso aqui de razão de proporcionalidade. Ele não vai usar esse lambda não, tá? Mas só para razão de proporcionalidade. Então, pessoal, a grosso modo, dois triângulos serem semelhantes quer dizer o seguinte, aqui você obtém um do outro, é como se você pegasse, nesse caso aqui, aqui eu queria a borracha. Nesse caso aqui, desse triângulo ABC com o triângulo EFG, é como se você tivesse pego esse triângulo ABC, você fixou o ponto A, você pegou o A aqui e botou em cima do E, esse vértice aqui, aí você esticou o lado AB até o B coincidir com o F, depois você estica, é como se você começasse aqui com o B, esticasse o B até aqui, e o C que estava aqui, você esticou até aqui para coincidir com o G. Ou seja, é como se você pegasse o triângulo e ampliasse, ou reduzisse, tá? No caso aqui, você pode pensar no EFG como sendo um ampli... Isso aqui é grosso modo, tá, pessoal? Só uma ideia intuitiva do que significa essa semelhança. Então é como se você pegasse o triângulo ABC e você esticasse, você aumentasse esse triângulo, mas você aumentasse ele todo de maneira igual. O tanto que um lado cresceu é o mesmo que os outros lados crescem. Tá? Ou diminuem, tá? Aqui no caso você pode pensar esse aqui crescendo ou esse aqui diminuindo. Mas de novo, isso aqui é só uma ideia, pra vocês terem uma ideia do que é uma semelhança, né? A definição formal é essa daqui. É uma correspondência bionívoca entre, no caso aqui, os vértices A e E,
B e F, F não é F', I, C e G, uma correspondência biunívoca, onde vale isso aqui, ó. Os ângulos correspondentes vão ser iguais, ou seja, esse ângulo vai ser igual a esse, iguais no sentido de ter o mesmo valor, ter a mesma medida, tá? Esse tem a mesma medida que esse, e esse aqui tem a mesma medida que esse. E vale essas duas igualdades aqui. Esse lado dividido, a medida desse lado dividido pela medida desse, é igual à medida desse lado pela medida desse, que é igual à medida desse lado dividido pela medida desse. Ok? Isso aqui é a definição de semelhança de triângulos. Uma observação é que, se esse coeficiente, se essa razão de proporcionalidade for igual a 1, isso significa dizer que, na verdade, os triângulos são congruentes. Então, dados dois triângulos congruentes, eles são semelhantes, e a razão de semelhança é 1. E, reciprocamente, se você tem dois triângulos cuja razão de semelhança seja igual a 1, isso significa dizer que eles são congruentes. Por isso que eu disse que a congruência é um caso particular de semelhança. Caso particular no sentido de que é um caso de semelhança onde a razão de proporcionalidade é igual a 1. Ok? Então, agora para provar, assim como na congruência, a semelhança tem 3 casos. Tá? Aqui só uma particularidade, eu até achei que fosse ter de digitação, não é. O teorema 7.1 é o segundo caso de semelhança. A gente vai fazer primeiro o segundo caso e depois fazer o primeiro, tá? O primeiro é decorrência do segundo. Estranho, mas é só o nome, tá? Não se aforme com isso, não. Então, o segundo caso de semelhança é o seguinte. Se você tem dois triângulos, ABC e EFG, a sua hipótese é a seguinte aqui. Se o ângulo A é congruente ao ângulo E e o ângulo B é congruente ao ângulo F, né, ó, esse ângulo congruente a esse ângulo congruente a esse, então os triângulos vão ser semelhantes. Ou seja, para que os triângulos sejam semelhantes, basta que eles tenham dois ângulos correspondentes congruentes. Tá? Não. A única hipótese que a gente tem aqui, ó, é que o ângulo A é congruente ao ângulo E e que o ângulo B seja congruente ao ângulo F. O que é que você faz? Demonstração simples, né? Você pega, marca aqui no lado EF um ponto H, de tal forma que EF seja congruente a... Desculpe, EH seja congruente a AB, ok? Você marca aqui um ponto H, e a partir de H você traça uma paralela ao lado FG. Tá? Bom, primeiro, na verdade, ok, então você traçou aqui a paralela. Uma observação é que esse ângulo aqui, pessoal, ele já é congruente a esse aqui. Por quê? Porque você sabe que a soma do ângulo A com o ângulo B com o ângulo C é 180. O ângulo E mais o ângulo F mais o ângulo G também é 180. Então aqui, ó, E mais F mais G é 180, ok? Por quê? Porque são os ângulos internos de um triângulo, ok? Triângulo plano. Só que com a nossa hipótese, que A é igual a F, então você pode cancelar aqui, e que o B é igual a F, você pode cancelar. Portanto, você conclui que o ângulo C é igual ao ângulo G.
Portanto, esses camaradas são iguais. Então, o triângulo ABC e o triângulo EFG têm os três ângulos correspondentes congruentes. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, de novo, recapitulando. Aqui no lado EF, você marca um ponto H, de tal forma que EH seja congruente a AB. E a partir de H, você traça uma reta que é paralela à reta FG. Essa reta vai tocar o lado EG aqui num certo ponto J, ok? Observe o seguinte, como essas retas são paralelas, esse ângulo aqui tem que ser congruente a esse. Por quê? Como elas são paralelas, cortadas por uma transversal aqui, ó, os ângulos correspondentes têm que ser iguais. Então, esse ângulo aqui é congruente a esse. Então, daqui a gente conclui, ó, que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EHJ. Pelo caso, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo. Então, o triângulo ABC é congruente ao triângulo EHJ. Pelo caso, ângulo, lado, ângulo. Ok? Beleza? Deixa eu desriscar aqui. E agora a gente usa a proposição 6.16, lá que eu falei na outra aula. O que é que diz a proposição 6.16? Se você tem um triângulo e ele é cortado por uma reta paralela a um dos lados, então ela vai dividir esses camaradas aqui em segmentos proporcionais, no seguinte sentido. Pela proposição 6.16, observa que HJ é paralela a FG. Portanto, a proposição 6.16 implica o seguinte, que EH dividido por EF é a mesma EJ dividido, ok? Então, está aqui, ó. E agora você substitui, você sabe que EH é congruente a AB. Portanto, você tem que AB dividido. Ó, a gente sabe que esse camarada é congruente a esse. Portanto, eu vou substituir aqui. Essa igualdade aqui é verdadeira pela proposição 6.16, tá? Porque esse aqui é uma paralela a um lado de um triângulo cortando os outros dois. Então, EH sobre EF é igual a EJ sobre EG. Tá? Ok? Então, AB sobre EF vai ser igual a EJ é congruente a AC dividido por EG. Bom, para isso, para provar a semelhança, ainda falta mostrar que BC é sobre que isso aqui é igual, ainda falta mostrar isso aqui. Que BC é congruente a FG. Mas para provar isso, pessoal, é só você fazer. Agora você repetir o mesmo procedimento para para qualquer dos outros dois lados. Digamos aqui para o FG, você marca aqui um ponto, você marca aqui um ponto K, de tal forma que K seja igual a CB, aí você traça aqui uma paralela a esse lado, aí você tem um ponto L, você repete o mesmo argumento, tá? Eu não vou repetir de novo aqui. Porque essa construção que a gente fez prova isso aqui, ó. Mas para ser semelhante, falta mostrar ainda essa última aqui, ó. Para provar essa última, você faz isso que eu disse, você faz a mesma construção,
Só que agora, lembra que aqui a gente marcou no lado EF um ponto H, traçou essa paralela e usou o 6.16. Você faz a mesma coisa para outro lado. Você pode fazer, por exemplo, aqui no lado FG, você marca aqui um certo ponto K, de tal forma que FK seja congruente a CB. Aí a partir de K, você traça uma paralela. Você traça aqui uma paralela a EF, tá? E aí você usa o 6.16. Então você vai ter que FK dividido por FG é igual a F, esse aqui no ponto, toca aqui no ponto L, digamos, é igual a FL dividido por FE. Só que FK é igual a CB, e aí você conclui o que você queria. Tá? Não vou fazer o detalhe, mas a construção é essa. A coisa funciona. Aí uma consequência desse teorema é que você consegue construir triângulos, dado um triângulo qualquer, você consegue construir um triângulo semelhante com qualquer lado que você queira, né? Eu quero dizer o seguinte, imagine que você começa aqui com um triângulo ABC, tá? Aí você pega aqui, marca aqui um ponto E e um ponto F, de um tamanho qualquer. Aí você escolhe um semiplano. Bom, a reta que passa por EF, pessoal, ela divide o plano em dois semiplanos, tá? Isso aqui era para ser uma reta, tá? Vamos tentar fazer uma coisa minimamente... Reta tá difícil, mas tudo bem. Então você escolhe aqui, digamos, esse semiplano aqui. Vou chamar de π. Aí a partir de E... Bom, esse triângulo ABC, ele tem um certo ângulo A aqui. Então, a partir de E, você traça uma semirreta de tal forma que o ângulo que essa semirreta, chama essa reta aqui de M. A partir de E, você traça uma reta N de tal forma que o ângulo entre as duas seja alfa, você pode fazer isso tranquilamente. E a partir de F, você traça uma reta R de tal forma que o ângulo entre R e M seja igual a esse ângulo beta aqui. Tá? Tá? Desde que alfa mais beta seja diferente de 180, essas retas vão se encontrar num ponto G. Observe o seguinte, que se alfa mais beta for igual a 180, você está nessa situação aqui, ó. E aí elas não... Aí você tem retas paralelas, aí você não tem triângulo. Tá? Mas, desde que vale esse aqui, então essas duas retas vão se encontrar num ponto aqui, um certo ponto G, e observa que esse triângulo EFG, ele tem dois ângulos congruentes com o triângulo ABC. Se você fizer a correspondência A com E, e B com F, e C com G, então você tem que esse ângulo aqui corresponde a esse ângulo corresponde a esse, portanto os triângulos são semelhantes pelo que a gente acabou de provar. Só um instante, pessoal, senão o celular vai descarregar aqui, o celular no computador. Então, dado um triângulo, você sempre consegue construir um triângulo semelhante a ele, desse jeito. Tá? A próxima proposição é o que ele chama de primeiro caso de semelhança de triângulos. Tá? Tanto quanto estranho, né? Já. O primeiro vinha antes do segundo, mas enfim. Isso não é, o nome não é tão importante, basta saber o resultado. Então, é o seguinte, se você tem dois triângulos ABC e EFG, onde o ângulo A, esse ângulo aqui, é congruente a esse, e esse lado dividido por esse, a medida desse lado dividido pela medida desse, é igual à medida desse lado pela medida desse, então os triângulos são semelhantes. Como é que você faz isso? Primeiro a gente vai construir um triângulo semelhante. Eu quero mostrar que esse triângulo aqui é semelhante a esse. Então o que é que eu faço? Você pega aqui um ponto H, você constrói um triângulo H e J
com as seguintes propriedades, que HI seja congruente a EF. O triângulo EFG ele é dado, tá? Esses dois triângulos aqui, ó, são dados. ABC e EFG são dados. Então você pega aqui um triângulo HIJ, de tal forma que HI tem o mesmo comprimento que EF, tá? Você marca aqui um segmento HI com o mesmo comprimento que o segmento EF. A partir de H, você toma um segmento HJ de tal forma que você toma aqui uma mesma construção, esse procedimento é exatamente o mesmo nesse aqui, tá? A partir de H, você traça uma reta de tal forma que essa reta e essa tem a medida do ângulo A. E a partir do ponto I, você traça uma outra reta de tal forma que essa reta e essa daqui tem a mesma medida do ângulo B. É a construção anterior, eu comentei ainda agora. Então, esse camarada aqui, congruente a esse aqui. Então, pelo segundo caso de congruência, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo HIJ. Por quê? Porque eles têm dois ângulos. Ó, esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo congruente a esse. Pelo teorema 7.1, esse triângulo e esse aqui são semelhantes. Ok? Mas observe o seguinte. Agora, observe o seguinte. O triângulo EFG, ele é congruente ao triângulo HIJ. Pelo caso, ângulo, esse ângulo é congruente a esse, lado, a gente construiu esse triângulo aqui de tal forma que esse lado fosse congruente a esse, e esse ângulo aqui é congruente a esse. Tá? Portanto, os triângulos são congruentes. Então, você tem que esse triângulo aqui é semelhante a esse, e esse aqui é congruente a esse. Daí segue que esses dois triângulos são semelhantes. Tá? Ok? Beleza? Pois bem. E esse é o segundo caso de congruência. Aliás, o primeiro. O terceiro, agora você tem o seguinte. O argumento é bem parecido, tá? Você tem aqui dois triângulos. Um triângulo ABC. E aqui um triângulo EFG. Agora a nossa hipótese é que esse lado dividido por esse é igual a... Aqui é um C, tá? É igual a esse lado dividido por esse, que é igual a esse lado dividido por esse. Ou seja, se vale essas duas igualdades, os triângulos são semelhantes. Mesma coisa do outro. Né? Você começa aqui com o triângulo ABC, aí você constrói um triângulo semelhante a ele da seguinte maneira. Aquele mesmo procedimento lá, depois do 7.1. Você constrói um triângulo HIJ, que tem um ângulo, esse ângulo H aqui é congruente a esse. E além disso, você constrói ele com os lados HI e HJ congruentes aos lados EF e EG. Como é que você faz? Mesma coisa, você pega aqui, você sabe a medida desse camarada. Você pega um segmento congruente a ele, a partir do H, você pega um segmento de comprimento EG, igual a EG, e você constrói um ângulo congruente a esse. Isso aqui é simples, ok? Então, esse camarada aqui e esse fazem um ângulo H que é igual ao ângulo A. Tá? E o que mais? Então, o que é que diz com a nossa hipótese? É que AB dividido por HI, tá? Ops. A nossa hipótese é essa aqui, ó.
AB dividido por EF, BC por FG. Então, ó, a gente sabe o seguinte, que AB dividido por EF é igual a AC, isso aqui, ó, dividido por EG. Tá? Só que isso aqui, pessoal, como EF é igual a HI. Então a gente tem que AB dividido por HI é a mesma coisa de AC. AC dividido por GE. Só que o GE tem a mesma medida que HJ. Então, ó, esse lado dividido por esse é igual a esse lado dividido por esse, e o ângulo entre eles é congruente. Então, pelo primeiro caso de congruência, que é o teorema 7.2, a gente conclui que esse triângulo aqui é semelhante a esse. Tá? E esse triângulo aqui vai ser congruente a esse aqui. Tá? Pelo terceiro caso de congruência. Tá? Porque vamos provar que o triângulo EFG é congruente. Bom, a gente já sabe o que? Que EF é congruente a HI. E a gente já sabe que EG é congruente a HJ. Desculpe. Então falta mostrar que esse camarada aqui é congruente a... Quero mostrar que esse é congruente a esse. Por que isso é verdade, pessoal? Só você usar esse aqui, ó. Com a sua hipótese é que BC, a gente sabe o seguinte, que BC sobre FG é congruente a AB dividido por HI por EF, que é HI, tá? Deixa eu botar direito aqui. Vou botar a nossa hipótese. AB dividido por EF, que é a mesma coisa de AC dividido por AG. Ok? Isso aqui é a nossa hipótese. Só que a gente sabe o quê? Que a EF é a mesma coisa que HI. Esse aqui é igual a AB dividido por HI. E AB dividido por HI é a mesma coisa que AC dividido por HJ. Ok? Isso aqui é a nossa hipótese inicial. Isso aqui a gente sabe que vale porque o EF é congruente a HI. Esse aqui é congruente a esse. E a G é congruente a HJ. Tá? Então a gente quer concluir o quê? Que FG é congruente a HI. Tá? Mas aqui, pessoal, você faz o seguinte. Vamos ver aqui o que é que a gente pode fazer. Ó. Onde é que tem o FG e o HI? Nessas relações aqui. Então você tem o seguinte. Ó. BC... Droga, aqui ficou. BC sobre FG. Eu quero provar que esse camarada é esse. Só que eu sei que esse triângulo aqui é semelhante a esse. A gente já provou. Então você sabe que BC dividido por IJ tá. Eu sei o seguinte, ó. Passou um. Eu sei o seguinte, que BC dividido por IJ, que é esse, dividido por esse, é igual a AB sobre HI, por exemplo. Tá?
Só que AB sobre HI é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. BC, AB sobre HI é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. Então, isso aqui é igual a BC dividido por FG. Então, você tem que BC sobre IJ é igual a BC por FG. Portanto, IJ tem que ser congruente a FG. Que era o que a gente queria provar. Então, ó, esse lado congruente a esse aqui congruente a esse, e esse congruente a esse. Portanto, esses dois triângulos aqui são congruentes pelo caso lado, lado, lado. E, finalmente, você tem que esse triângulo aqui é semelhante a esse, que é congruente a esse. Portanto, esse tem que ser semelhante a esse. Que era o que a gente queria provar, ok? Aqui, pessoal, a gente está usando uma coisa importante, que é o que a gente chama de transitividade, tá? Transitividade é uma propriedade que diz o seguinte. Aqui, só uma pequena parte aqui, tá? A gente está usando o seguinte, que se uma coisa A, que se um triângulo alfa, eu vou usar esse símbolo aqui, é semelhante a beta, desculpe, e beta é semelhante a gama, isso implica que alfa é semelhante a gama. A gente está usando isso aqui é uma propriedade chamada de transitividade, tá? Que vocês conhecem, por exemplo, se A é igual a B, e B é igual a C, A é igual a C. Se A está contido em B, e B está contido em C, A está contido em C. Isso tudo são relações onde ocorre a transitividade. A semelhança é uma delas, tá? O Lucas acaba não fazendo aqui, mas isso é uma propriedade que é verdadeira, tá? Na verdade, a semelhança ela é simétrica, né? Se um triângulo ABC é semelhante a EFG, o EFG é semelhante a ABC. Todo triângulo é semelhante a si próprio, ou seja, ABC é semelhante a ABC. E vale a transitividade. Se ABC é congruente a EFG e EFG é semelhante a HIJ, então ABC é semelhante a HIJ, tá? Isso é verdade, acabei não falando aqui, mas a gente usa esse fato. E para a gente encerrar, pessoal, a gente vai fazer uma coisa que vocês conhecem lá no ensino médio, que são aquelas relações no triângulo retângulo, né? Você começa aqui com o triângulo retângulo ABC, retângulo em A, ou seja, esse ângulo aqui é 90 graus, ok? Aí você parte de A, a partir de A, você traça a altura relativa ao vértice A, se marca aqui um ponto D, chama essa altura de H, esse ponto D aqui vai dividir a hipotenusa BC em dois segmentos, tá? Aí vai uma notação padrão isso aqui, né? O lado BC você vai chamar de A minúsculo, o lado AC chama de B minúsculo, e o lado AB você chama de C minúsculo. A altura a gente vai chamar de H, que é essa altura AD aqui. O BD a gente chama de M, e o CD você chama de N. A primeira observação é que esses ângulos aqui são iguais. Por quê? Observa o seguinte, esse ângulo aqui, alfa, chama esse aqui gama, esse ângulo aqui é 90, tá? Então você sabe que alfa mais gama tem que ser igual a 90. Por quê? São os ângulos internos, isso aqui é um triângulo, né? Então alfa mais beta mais 90 é 180, alfa mais gama mais 90 é 180, portanto alfa mais gama tem que ser 90. Ok? Observa o seguinte, e aqui também você tem esse ângulo aqui. Ele quer argumentar que esse ângulo é igual a esse aqui, tá? Por que isso é verdade? Porque esse ângulo, observa o seguinte, que esse ângulo aqui, vou usar a notação dele, estou botando coisa demais aqui. Ele vai argumentar o seguinte, esse ângulo aqui
mais esse aqui é igual a 90, tá? Então, o ângulo B mais o ângulo C tem que ser igual a 90 graus. Concordam? Por quê? Porque esse ângulo aqui, o ângulo A, ele mede 90. Então, A mais B mais C é 180, portanto, B mais C é 90. Eu tinha que ter começado por aqui. Então, agora você tem o seguinte, ó, esse ângulo aqui agora é 90. E você tem esse ângulo aqui, chamado de alfa. E aqui é o ângulo C. Esse aqui é o ângulo C, tá? Então, você tem que alfa mais C também é 90. Daqui você conclui que o alfa tem que ser igual ao ângulo B. Só que quem é o ângulo B? É esse aqui. Então, esse ângulo aqui é congruente a esse. Da mesma forma, você faz a conta, você conclui que esse ângulo aqui é congruente a esse. Tá? Ops, borracha. Então, você tem essa igualdade aqui entre esses ângulos. Esse com esse e esse com esse. Tá? Okay? Porque esse aqui, beta, esse ângulo B, mais esse ângulo aqui, tem que ser 90. Só que B mais C é 90, portanto esse ângulo aqui tem que ser igual a esse aqui. Enfim, tem isso. Então, pessoal, o que é que você tem aqui? Você tem aqui o triângulo ABC, o triângulo ABD e o triângulo ACD são todos semelhantes entre si. Ok? Por quê? Porque eles têm são três triângulos retângulos e em cada um deles, os ângulos que não são 90 é que são iguais a B e a C. Então, se eles têm os três ângulos internos, se eles têm os três ângulos congruentes, eles são semelhantes. Ok? A gente já provou isso. E aí você vai fazer umas relações aqui. Ó. A primeira relação que ele vai mostrar é essa daqui, que C sobre B é igual a M sobre H. Eu vou desenhar aqui o triângulo até de novo, para a gente não ter que ficar voltando. Então, você tem aqui o triângulo A, que é o C, que é o B. Tem aqui o D, H. Esse aqui é o C. Esse aqui é B. Esse aqui é o M. Aqui é N. Aqui é M. E você sabe que M mais N é igual a A. Então, ó, se você pega C, um cateto do triângulo ABC, divide pelo outro cateto do triângulo ABC, é você pegar este cateto aqui, dividir por esse, M sobre H, é a mesma coisa que pegar este cateto, que é H, e dividir por esse, que é N. E daqui você conclui que H ao quadrado é igual a M vezes N, portanto, H é raiz quadrada de M vezes N. Que é o que ele enuncia aqui com proposição 7.4, que no triângulo retângulo a altura do vértice do ângulo reto, ele chama aqui de média proporcional entre as projeções dos catetos. O que ele está dizendo é o seguinte, isso aqui é o que a gente chama de média geométrica, tá, pessoal? A média geométrica de M e N. Então, o que essa proporção está dizendo é o seguinte, se você pegar aqui, a gente sabe que esse triângulo é retângulo aqui em A. Quando você pega aqui a altura relativa ao vértice que tem um ângulo de 90 graus, essa altura aqui, quando você traça essa altura, ela divide aqui a hipotenusa em dois segmentos. O valor dessa altura é a média geométrica dos produtos. O que ele chama de projeção é esse aqui, ó. Isso aqui é a projeção. É como se você jogasse um feixe de luz aqui. O valor desse M aqui é a sombra que esse cateto projeta aqui. E o N é a sombra que esse outro cateto projeta aqui. Mas enfim. E finalmente ele prova o teorema de Pitágoras, né? Ele vai concluir, vai usar de novo essas relações. A relação que ele vai provar aqui é que MC é igual a C sobre A. Por quê? Você pega esse cateto,
Esse cateto aqui divide pela hipotenusa. Estou pegando esse triângulo aqui, ó. Você pega o cateto M, divide pela hipotenusa C. E agora, se você considerar o triângulo ABC, você pega o cateto C e divide pela hipotenusa A. Então, você tem essa relação aqui. A outra relação é você pegar o N, dividir por B. Você pega o cateto B, o cateto N, nesse triângulo retângulo aqui, divide pela hipotenusa B. Isso é igual a você pegar o cateto B, dividir pela hipotenusa A. Estou pegando esse triângulo retângulo aqui, ADC, estou pegando o N dividido por B, e no triângulo ABC, estou pegando o cateto B dividindo pela hipotenusa A. Esse valor todinho aqui é A, tá? Então, você tem daqui, ó, primeira relação, você tem que C ao quadrado, que é essa daqui, é igual a A vezes M. Dessa segunda aqui, você tem que B ao quadrado é igual a A vezes N. Deixa eu escrever aqui. E aí, quando você soma as duas, você tem que B ao quadrado mais C ao quadrado é AM mais AN. Você coloca o A em evidência, é AM mais N, só que M mais N é igual a A. Então, isso aqui é igual a A ao quadrado. E está demonstrado o teorema de Pitágoras. Ok? O Lucas faz isso aqui, eu só repetir o que ele fez aqui. E eu quero deixar como exercício para vocês a proposição 7.6. O que está escrito aqui não tá certo, tá? Está incompleto. Não é que não está errado, está incompleto. Tá faltando umas duas frases aqui. Acontece algumas coisas no texto desse livro, nesse PDF que tem isso aqui. Então, o exercício que eu quero que vocês façam, eu quero receber até a próxima semana. Proposição 7.6. Proposição 7.6, pessoal, é o que ele vai chamar aqui de inversa do teorema de Pitágoras, ou recíproca, tá? Isso aqui é a recíproca do teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? Se você tem um triângulo retângulo, aqui é ABC, A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. O que a proposição diz é o seguinte, que se você tem um triângulo de lados A, B e C, e vale que A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado, isso implica que o triângulo ABC é retângulo. Se o triângulo é retângulo, vale isso aqui. O que eu quero que vocês provem é que se vale isso aqui, o triângulo é retângulo. De novo, o que está escrito aqui está incompleto, tá? Isso aqui, ó. Não é que o que está escrito aqui está errado, mas está incompleto. Então, não adianta vocês só copiar o que está aqui. Só o que está aqui está errado. É errado no sentido que não tem tudo, não prova. Tem mais uma coisinha que tem que fazer que ele não fez, tá? Então, eu quero receber isso aqui, tá? Como exercício final do curso. Tudo bem? Eu vou interromper a gravação.